dia, irmãos, graça e paz. Amém. Tomai assento. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Que bênção, que honra. Glória a Deus. Que manhã poderosa, que manhã propícia no culto de missões, a gente compartilhar um pouco dessa palavra. Quero aqui honrar a vida do meu pastor Paulo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Quero aqui render graças por sua vida e dizer como é bom servir a esta casa, como é bom servir aos meus irmãos. Quero dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através do canal do YouTube. Que honra também ter você acompanhando, né? E sinta-se à vontade a nos visitar, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero aqui, irmãos, compartilhar nessa manhã uma palavra tão poderosa como tem sido ministrada todos os cultos aqui, seja na terça-feira, seja na quinta, seja no domingo pela manhã, no domingo à noite. Nós estamos num tema tão precioso, irmãos, tão precioso. Eu acredito, irmãos, e creio nisso, eu creio que é um dos temas assim, tão centrais, né, da salvação, da vida com Deus, um tema tão precioso. Eu gostaria que nessa manhã, irmãos, você se atentasse para aquilo que vai ser ministrado. Eu oro nessa manhã para que aquilo que você vai ouvir se torne um divisor de águas para a sua vida. Vou dizer de novo, eu oro nessa manhã para que aquilo que for ministrado se torne um divisor de águas para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero render graças ao Senhor, Pai, nessa manhã. Que nessa manhã nós não tornamos este culto como algo comum, Pai, mas tornamos este culto como algo tão poderoso, sobrenatural, algo tremendo sobre aquilo que o Senhor irá fazer nessa manhã. Obrigado por uma consciência. Obrigado a Deus, porque o Senhor é aquele que nos concede espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da Tua verdade, Pai, para que possamos entender o nosso chamamento, quem somos em Ti, o que temos em Ti, o que podemos em Ti. Obrigado por tudo aquilo que já foi feito nessa manhã, como louvor, como a exaltação ao Teu nome, como a vida de oração. Nessa manhã nós queremos estar expostos à Tua palavra, queremos ser influenciados por essa unção, Pai, que está tão aqui, que permeia a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, Pai, mudando, trazendo transformação. Pai, obrigado porque a Tua palavra é ungida, a Tua palavra ela é poderosa para transformar a vida de qualquer pessoa que se expõe diante dela. Eu quero Te agradecer no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos, nós estamos aí, né, saímos aí do mês de outubro aí, falando um pouco sobre a aliança de sangue. Temos falado um pouco sobre isso, né, vamos dar continuidade ainda falando sobre um pouco sobre a aliança de sangue, sobre a justiça de Deus, a justificação, a identificação, são três temas tão poderosos, né, então, a igreja aqui, ela fez um investimento na livraria ali no Verbo Shop, para que você também, né, colocasse como complementação aquilo que não somente que você tem ouvido, mas você investir na sua livraria. Eu quero aqui reforçar a indicação dos livros. Temos lá a Aliança de Sangue, ainda temos alguns livros ainda lá, Aliança de Sangue. Gostaria de incentivar você sobre a aquisição deste livro, Identificação, do E.W. Kenyon. Muito bom, maravilhoso, para você saber quem você é. Quando você sabe quem você é, irmãos, você não vai dar ouvido ao diabo, porque o diabo, irmãos, ele é um mentiroso, e ele muitas das vezes tem trazido confusão na vida de muitas pessoas. Ele tem trazido uma confusão tamanha, irmãos, onde muitos cristãos não estão vivendo à altura daquilo que Deus os chamou para viver. Irmãos, existe posições mais altas que Deus quer nos levar. De fato, Ele quer mostrar onde você está. Ele quer fazer de você, irmãos, uma bomba para o inferno, sabe, para desfazer as obras do diabo. Um outro livro, irmãos, que eu comecei a ler ele novamente, esse livro ele é fantástico, 2 tipos de justiça, de E.W. Kenyon também. Irmãos, se eu fosse você, no final deste culto, pegaria um exemplar e começasse a ler esse livro também, juntamente com as escrituras sagradas. Esse livro é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos falar um pouco sobre ele também. Amém?
porque isso está ligado ao quê? A aliança de sangue. Então eu quero incentivar você a essa leitura, é muito bom. Você vai também aumentar aí, né? Aumentar a sua livraria. Eu acho lindo, irmãos, quando eu chego em alguma casa ou em algum escritório, eu vejo aquele monte de livros. Mesmo sabendo que às vezes tem pessoas que não leram todos aqueles livros. Mas de fato, irmãos, isso expressa que ele tem vontade de fazer alguma coisa, de buscar conhecimento, não é verdade? Quando você vai na casa de alguém, você vê um monte de livros, você fala, rapaz, essa pessoa é inteligente, não é verdade? Fala, uau, é uma pessoa que se dedica à leitura, se dedica a buscar conhecimento, não é verdade? E a Bíblia diz, irmãos, lá em Provérbios, capítulo de número 4, versículo 18, eu amo citar isso, Provérbios 4, 18, diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o caminho de um justo, ele é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o nosso dia não é perfeito, mas uma coisa é fato, irmãos, nós não sabemos como vai começar o nosso dia, mas sabemos como vai terminar. Obrigado pela tua alegria contagiante. Obrigado pela tua animação, porque, irmãos, essa é uma das maiores definições, irmãos, como filhos de Deus, como aqueles que andam na justiça, como aqueles que andam com a vida em linha com a palavra, quando andam à altura daquilo que Jesus fez por elas. Porque quando a gente tem essa consciência daquilo que Jesus fez, irmãos, nós não vamos andar abaixo dessas verdades. Não é verdade? Eu pergunto, irmãos, já viu alguém com muito dinheiro no bolso, irmãos, com muito dinheiro no bolso e andar como miserável? Você conhece alguém assim? Eu conheço alguém assim. Conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas elas andam numa posição de tão miserável, como se ela estivesse devendo para Deus e o mundo. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que nós não temos nada, mas já possuímos tudo. Ah, irmãos, você precisa crer nisso, irmãos. Você precisa crer nisso nessa manhã. Porque de fato o que está sendo ministrado, irmãos, não é a história do bicho papão, irmãos, que quando você era pequeno você acreditava, e quando você cresceu você deixou de acreditar. Irmãos, nós não estamos aqui na igreja, irmãos, pregando a história da Branca de Neve, ou sei lá, qualquer desenho, ou qualquer historinha de quando você era pequeno. E você acreditava quando você era pequeno, mas quando você cresceu, quando você cresce, você deixa de acreditar. Irmãos, nessa manhã, eu quero trazer aqui, irmãos, um tema tão precioso que foi me concedido, e eu louvei a Deus por esse tema. Quero começando aí, né, já está na tela aí, 3 grandes palavras. Diga, 3 grandes palavras. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, que essas 3 grandes palavras, elas são ingredientes para que você tenha uma vida de sucesso. Quem aqui quer ter uma vida de sucesso? Quem aqui quer prosperar? Se a gente começar a falar um monte de promessas sobre uma casa boa, um carro bom, irmãos, as pessoas, elas vão em busca disso, irmãos. As pessoas procuram coach, não tem nada contra coach. Elas começam a procurar tantos meios de prosperarem e esquece que a prosperidade está dentro delas. Ei, meu irmão, diga comigo, fala assim, a prosperidade está dentro de mim. Aleluia! E essas 3 palavras, irmãos, uma vez ativada, com a consciência plena, irmãos, oh, aleluia, irmãos, os teus melhores dias podem começar hoje. De fato, já começou, os teus melhores dias já começaram quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque na aliança de sangue, como nós temos ensinado ao longo do mês de outubro e também esse começo ensinamos ao longo de setembro, e estamos ensinando no mês de outubro, irmãos, isso se torna rema para as nossas vidas, se torna um divisor de águas, pode virar a chave, aquilo que você está ouvindo pode virar uma chave para você, pode parecer que para alguns que estão aqui, irmãos, pode parecer que seja mais um culto, e às vezes você pode estar aí sentado, olhando para o teu celular e não dar atenção à palavra. Ei, meu irmão, você precisa honrar a palavra, porque quando você honra a palavra traz mudança para a sua vida. Amém? Irmãos, e nessas 3 grandes palavras eu quero falar sobre remissão, perdão e expiação. Porque essas 3 palavras, elas estão ligadas à aliança, ao compromisso que nós temos como filhos de Deus. Você não é crente porque seu pai e sua mãe foi para a igreja, mas você é crente porque de fato você entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados. Você deve entender isso, saber que a tua vida mudou.
E ela não mudou, irmãos, quando você teve uma casa nova, ela não mudou quando você vestiu uma roupa nova, mas ela mudou de fato, irmãos, porque alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço por você. Alguém pagou um preço. Sabe, irmãos, que essas 3 grandes palavras da aliança de sangue, irmãos, devemos entender que Jesus, Ele é a garantia para que essas 3 palavras, de fato, se tornem rema em nossos corações. Remissão, perdão e expiação. Diga comigo, remissão. Diga comigo, perdão e expiação. E eu quero começando a ler aqui alguns versículos. Em Hebreus capítulo 7, versículo 22, aleluia, Hebreus 7, 22, eu quero ler todos esses versículos na Bíblia NVI, e na Bíblia NVI, olha só comigo, na versão NVI diz assim, Hebreus 7, 22, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Aleluia. Vou ler de novo, porque eu acho que alguém não conseguiu ouvir. Eu acho que alguém pode fazer assim, colocar o dedo no ouvido assim, para verificar se não está entupido, se está tampado. Mas eu vou dizer de novo, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ei, meu irmão, você está em algo superior. Você está em algo tão grande, meu irmão, que Satanás faz de tudo para que você fique numa velha aliança, com a mentalidade de inferioridade. Você foi colocado numa aliança superior, e numa aliança superior a Bíblia diz que há o quê? Grandes promessas, superiores promessas. A Bíblia nos diz lá em Efésios que Ele nos tornou participante da natureza divina. Lá em Efésios 2,10 diz assim, portanto somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, as quais Deus preparou para que vivêssemos ela. Ei, meu irmão, sabe essas coisas boas, sabe, irmãos, essa nova aliança, irmãos, é para você, é para os filhos. Tem filhos de Deus aqui? Tem justos aqui? Aleluia! Então, irmãos, fomos colocados numa aliança superior. Então nós devemos entender que Jesus cumpriu as exigências legais da justiça, possibilitando o homem a uma vida eterna e tornando justo e filho de Deus. Oh, meu irmão, você precisa se alegrar com isso. Você precisa se alegrar com isso, não porque eu estou ministrando, meu irmão, você deve se alegrar com a palavra, porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você começa a ler esse livro, os 2 tipos de justiça, E.W. Kenyon, ele começa a tratar um pouco sobre isso. Ele começa a falar assim que a gente, por longos anos, nós fomos ensinados a mentalidade de sermos pecador. E se a gente começar a pensar um pouco sobre isso, quando qualquer ser humano, ele é inserido dentro de uma religião, e quando essa religião ela não está em linha com a palavra, é se pregado que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E isso não é propagado o quê? O senso de justiça. E quando a gente não entende isso, meu irmão, nós ficamos o quê? Refém. Porque, irmãos, quando vivemos na carne, irmãos, e erramos, nós temos aquela mentalidade que erramos, que falhamos, que Deus está distante, que nós não podemos acessar a Deus. E se você for ver, irmãos, na velha aliança, quando se pegava um animal, lá quando o sumo sacerdote, ele pegava o animal, e aí ele degolava um cordeiro, um animal perfeito lá, e depois apresentava o sangue, depois pegava um cabrito e fazia expiação, colocava a mão sobre aquele animal e declarava todas as maldições, os pecados, e depois lançava ao deserto para que o animal fosse consumido, irmãos. Aquele ato era uma simbologia daquilo que Jesus ia fazer. Só que na velha aliança, aquilo era propagado como o quê? Como um princípio que apenas tampava, cobria, era como empurrar a sujeira debaixo do tapete. Irmãos, e como é interessante, irmãos, que quando a sujeira acumula debaixo do tapete, irmãos, chega uma hora que o tapete começa a feder. Não é verdade? E Deus falou, não quero mais isso. Mas eu quero obediência. E a gente começa a olhar, irmãos, que por longos anos da humanidade,
Satanás, ele sempre trabalhou na mente humana uma consciência de pecado. Porque aquele pecado, aquele sacrifício feito na velha aliança, era apenas para cobrir por um determinado tempo, que era de um ano. Mas veja, irmãos, que todo ano eles tinham que lembrar de atos que eles fizeram de errado. E tinham que fazer o quê? Oferecer sacrifícios para perdão. E a gente começa a pensar sobre isso, sobre uma consciência consumadora de Cristo. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 16, Hebreus 4,16, veja comigo. Aleluia! Diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Então nós veja que o escritor de Hebreus, ele fala assim para nós nos aproximarmos. Na velha aliança, irmãos, apenas o sumo sacerdote, ele tinha que ir lá apresentar, e o povo ficava distante, e ficava observando se o perdão, esse encobrir o pecado, fosse aceito sim ou não. E de repente, quando aquilo se manifestava, e aí o sumo sacerdote balançava lá os sinos das romãs, aí todo mundo, o povo celebrava, porque o perdão por um ano tinha acontecido, e o povo fazia festa. Irmãos, quanto mais na nova aliança, meu irmão, quando você entende que o seu pecado já foi perdoado. A Bíblia diz, irmãos, que os teus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Em outras palavras, é como se colocar uma plaquinha naquele mar do esquecimento e colocou uma placa escrito: aqui é proibido pescar. Quem é que te mandou você relembrar os seus pecados? É Satanás que te faz lembrar, irmãos, de coisas que você fez há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 20 anos atrás. E ele começa a bombardear na sua mente, dizendo para você que você não é capaz, você não é filho, você é um órfão, você é um escravo. E você continua com aquela mentalidade e não vive aquilo que Deus te projetou para você viver. Então, a primeira grande palavra da aliança de sangue é definida por remissão. A definição de remissão do grego significa aphesis, que significa livramento de escravidão ou prisão. Vou dizer de novo, remissão significa livramento de escravidão ou de prisão. Irmãos, vou te dar uma boa notícia. Você está livre de preocupação. Você está livre, você foi livre de preocupação, livre de escravidão. Sabe, irmão, sabe aquelas coisas que tentam nos prender, tentam nos parar? Por que a gente não avança, começa e não termina? Sabe, irmão, são coisas que tentam nos parar, mas quando a mentalidade é mudada, meu irmão, sabe, irmão, se torna tão poderoso, meu irmão, você fala: ei, eu sou livre. Eu decido viver ou não viver isso. Outra definição de remissão é perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se ele nunca tivesse sido cometido penalidade. Sabe, irmãos, é como a gente olhar essa parede aqui, e se nós arrancarmos esse telão, e nós pintarmos ele todo de branco, mas para quem está aqui, quem já viveu aqui nessa igreja por um período, vai saber que essa parede ela foi preta, não é verdade? Que ela teve um telão, mas se nós pintarmos de branco aqui, tirar esse telão e deixá-la toda lisinha aqui, e chega um visitante aqui, e veja aquela parede, fala: rapaz, aquela parede foi preta. Aí a pessoa tenta imaginar como aquela parede foi preta, como que ela tinha um telão. Ela fala assim: rapaz, não dá para pensar. Mas quem já teve aqui, sim, vai lembrar que a parede foi preta, que teve um telão, sim ou não? Então pensa comigo, irmãos, é exatamente isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que fez tudo novo. Se fez algo novo, meu irmão, não fique lembrando de coisas passadas. Não fique lembrando de coisas passadas, porque a remissão, irmãos, te concedeu perdão. Eu coloquei aqui, irmãos, enquanto Satanás te manter numa consciência de pecador, você nunca viverá a plenitude de um filho amado de Deus. Entenda que a palavra remissão nunca pode ser usada sem a conexão do novo nascimento. Então a remissão, ela está ligada ao novo nascimento. Porque nascer de novo, irmãos, não é como aquela confusão de que Nicodemos se achega a Jesus. E ele fala assim: como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Jesus diz: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. E quando você nasce de novo, irmãos, você nasceu para uma vida que vale a pena.
Ei, meu irmão, diga para o seu irmão aí, você nasceu para viver uma vida que vale a pena. Uma outra palavra em Efésios capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Oh, aleluia! Efésios 1, 7, ele diz, irmãos, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Por meio do seu sangue fomos redimidos. Ei, meu irmão, eu não sei qual é o teu entendimento a respeito de estar livre de alguma coisa. Mas, irmãos, às vezes eu vejo quando uma pessoa que viveu longos anos em uma prisão, e quando ele recebe aquela carta que ele está livre, que ele não deve mais nada, irmãos, eu imagino que ele não sai com cara de tristeza, eu imagino que ele não sai com cara de derrota, ele sai fazendo festa, e tem um povo esperando ele lá fora, e falou assim: ei, que bom que você saiu. Em outras palavras, irmãos, no culto de missões, quando um pecador se arrepende, quando um pecador, de fato, ele se arrepende a Cristo, entrega sua vida a Cristo e se arrepende, meu irmão, ei, irmãos, é preciso fazer festa. É preciso fazer festa. Sabe, irmãos, porque ele diz, irmãos, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Então, ou seja, os pecados foram perdoados. Ele diz, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A graça de Deus é tão abundante, meu irmão, que ela tem a capacidade para alcançar o coração do perdido. Sabe, meus irmãos, eu começo a pensar um pouco sobre isso, meu irmão, e eu vejo, irmãos, que Deus é tão rico, e Ele quer que eu e você entendemos que a gente viva essa redenção, irmãos, todos os dias celebrando salvação. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 13, nós já falamos sobre isso. Em Colossenses 1,13, a Bíblia diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, você foi resgatado. Você foi resgatado. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Uma vez eu fui brincar no rio, brincando com meus amigos, e eu brincando, falando que eu sabia nadar, e eu não sabia nadar, irmãos, e de repente me jogaram para dentro da água. Irmãos, foi um banquete, irmãos, enchi o bucho d'água, quase morri afogado. Mas, irmãos, quando perceberam que eu estava sendo afogado, alguém foi lá, me mergulhou e empurrou meu corpo para cima, e eu fiz, e aí voltei, foi me empurrando, empurrou para a margem, e eu fui resgatado. Irmãos, eu sei o que é isso, irmãos. Quando se há em momentos de aprisionamento, quando sabe que vai ser o nosso fim, irmãos, vem um resgate. Em outras palavras, irmãos, o inferno estava destinado ao diabo e os seus anjos, mas o amor de Deus alcançou a humanidade. Sabe, irmãos, que Lucas, ele faz essa declaração em Lucas 24, 46, o próprio Cristo fala assim, ele lhes disse, está escrito, Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém. Em outras palavras, o evangelho estava sendo pregado, irmãos, e salvação estava se manifestando através do nome de Jesus. Então, a remissão, irmãos, ela começa por Jesus. E a gente começa a olhar a respeito de Pedro, quando Pedro começa a anunciar, lá em Atos, capítulo 2, no versículo 38, Atos 2, 38, veja comigo, Pedro, ele anunciando, ele diz assim, arrependam-se, a cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então veja que tem que haver o quê? O arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão, não é verdade? Aleluia, em Atos capítulo de número 26, no versículo 18, diz assim, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança. Não somente você recebeu perdão, irmão, mas você também recebeu herança. Obrigado pela tua alegria contagiante, irmãos, porque quem recebe herança, irmãos, é porque de fato não tinha. Oh, aleluia, não tinha, mas agora tem. Diga, eu não tinha, mas agora eu tenho. Aí depois ele diz, entre os
que são santificados pela fé em mim, assim, rei Agripa, não fui eu desobediente à visão celestial. Quando o apóstolo Paulo faz essa declaração, que ele não foi desobediente à visão celestial, quando ouvimos uma verdade, meu irmão, está no teu poder, irmãos, obedecer ou não a palavra. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele falando a respeito de Jesus, ele falou assim, eu fui obediente à visão celestial. Remissão, irmãos, é uma visão celestial da parte de Cristo. Em Atos 10, 43, diz assim, todos os profetas dão testemunho dele, e que todo aquele que nele crê, receba o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Oh, meu irmão, você recebeu perdão de Deus. Você recebeu o perdão de Deus completamente. A segunda palavra, irmãos, a segunda palavra dessa grande palavra significa perdão. Perdão é a segunda grande palavra ligada a relacionamento. Porque, irmãos, quando há perdão, os relacionamentos são restaurados. Certa vez eu ouvi uma frase, irmãos, e isso também eu também já disse sobre isso. Que, sabe, irmãos, que perdão não restaura relacionamento. Se o perdão não restaurar relacionamento, então Cristo já teria nos perdoado. E Ele não queria saber de nós nos relacionarmos com Ele. Mas Ele nos perdoou, Ele restaurou o nosso relacionamento. Veja, irmãos, veja comigo em Marcos 16, 6. Marcos 16, 6. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Aí eu amo esse versículo 7, que a gente vê o exemplo de perdão. Quando o anjo aparece, aquelas mulheres dizem assim, mas ide, dizei aos discípulos, ide dizei a quem? Aos discípulos Mas peraí, Pedro não é discípulo? Mas por que citou Pedro? É porque Jesus não desistiu dele. Em outras palavras, meu irmão, Deus não desiste de você. Então não desiste de pessoas. Não desiste de pessoas. E aí, meu irmão, essas pessoas precisam ser alcançadas. No culto de missão, pessoas precisam ser alcançadas. Mas e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá vereis como ele vos disse. Oh, aleluia! Ei, meu irmão, há uma caminhada de fé, há uma caminhada de perdão, há uma caminhada, irmãos, de nós andarmos se relacionando com Deus, mostrando quem Ele é e quem nós somos através dEle. Jesus, depois, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 15, Jesus, Ele restaurou a vida de Pedro. Lá em João 21, 15, quando Jesus se depara com Pedro, né? Foi se encontrar com ele, e Pedro já tinha negado Jesus lá atrás. Aí Jesus ressuscitou, depois vai bater um papo com Pedro, e aí depois fala, Pedro, tu me amas? O perdão faz essa pergunta, você me ama ainda? Vamos caminhar junto? Não é quem cometeu o delito, mas de fato, irmãos, aquele que perdoou vai dizer para você, você me ama ainda? Se você me amar, você vai andar comigo. Ei, meu irmão, se você amar, se você toma posse do perdão de Deus, você vai amar a Deus, você vai amar a Deus através de Jesus. Sabe, meus irmãos, quando a gente começa a olhar para as cartas do apóstolo João, lá em João capítulo 1, e aí a gente vai para o capítulo 2, nós vamos ver ali a questão do perdão. Ele diz, se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, e a verdade não há em nós. Sabe, irmãos, quando a gente trata a respeito da justiça, a justiça, ela nunca vai dizer para você que você nunca mais vai pecar, mas ela diz que você perdeu a condição de ser pecador, porque a habilidade de um pedreiro é construir casa, a habilidade de um pescador é pescar, mas a habilidade de um padeiro é fazer pão, e a habilidade de um pecador é pecar, mas a habilidade de um justo, meu irmão, oh aleluia, a habilidade de um justo é expressar a glória de Deus. Meu irmão, como nós estamos vivendo? Como estamos vivendo como filhos de Deus? Será que de fato nós tomamos posse do perdão de Deus? Sabe, quando a gente começa a pensar um pouco sobre o perdão de Deus, que o perdão de Deus nos limpou de tudo, há alguns anos atrás nós passamos por uma pandemia, e lembra que se vendia um produto para higienizar a mão, lembra? Aí tinha um álcool 70, não era verdade? E lá nas embalagens do álcool 70 tinha a informação lá, mata 99% dos germes. Quem já leu isso? É engraçado que tem um infeliz de 1% que não matava, não é verdade? Vocês vão dizer, rapaz, então, ou seja, essa informação não é verdadeira. Essa informação não é verdadeira. E eu penso assim, irmãos, o que não é 100% verdade é mentira. Mas, irmãos, quanto mais o sangue de Jesus, em 1 João capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros.
Quando eu ando na luz, eu tenho comunhão, eu ando em perdão. Sabe, meu irmão, quando eu ando na luz, eu lembro que mesmo quando meu irmão falha comigo, eu vou pensar assim, por causa de Jesus ele tem crédito. Pode ser o maior delito que ele cometeu contra você. Você vai lembrar, por causa de Jesus, ele tem crédito. Aí, continuando no versículo 8, ele diz assim: se afirmamos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de algumas injustiças. Você foi purificado de toda injustiça. Então, ou seja, o sangue de Jesus não é como o álcool 70. O sangue de Jesus não é como o álcool 70, que purifica 99%. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. De todo pecado. Então, ou seja, ninguém pode te parar, meu irmão. A não ser você. A não ser você. O sangue de Jesus é 100% confiável, poderoso, maravilhoso, revigorante. A terceira grande palavra chama-se expiação. A expiação é um ato que sustenta que Cristo morreu no lugar de pecadores, tomando sobre si a penalidade que lhe cabia. Então, quando eu entendo que por causa da morte de Jesus, todo o pecado que eu cometi, irmãos, estava sobre ele. E quando a gente começa a pensar um pouco sobre Isaías 53, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que quando nós olharmos para ele, nós não víamos nele nenhuma beleza e nenhuma formosura. Mas a Bíblia diz que agradou o Senhor moê-lo por causa das nossas transgressões. Então eu vejo assim, irmãos, eu começo a pensar um pouco sobre isso. Eu começo a pensar, irmãos, será que o sacrifício de Jesus ele não foi suficiente, irmãos, para te libertar de uma consciência de pecado? Porque, irmãos, por anos, nós confundimos isso, nós confundimos esse procedimento nosso. Porque a gente acha que só pelo fato de chamarmos nós de pecadores, isso era um ato de humildade em dizer que Deus é maior, de fato Ele é. Quer você queira, quer você não queira, Deus continua sendo maior, independente de qualquer coisa. Deus continua sendo grande, Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. E aí, irmãos, eu começo a pensar um pouco sobre isso, e as pessoas, sabem, a religião, Satanás engrugindo dentro da religião, tenta falar assim, não, fica pecador, seja miserável, seja o bichinho de Jacó, seja o vermezinho, porque isso Deus se agrada. Meu irmão, Deus se agrada dos filhos que entenderam que são justiça de Deus. Deus se agrada daqueles que entendem que são justiça de Deus. Olha comigo, veja comigo, Hebreus capítulo de número 9, no versículo 24. Hebreus 9, 24, ele diz assim, nós vamos até o 26, olha o que ele diz, pois Cristo, na NVI, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou no próprio céu, para agora apresentar-se diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no santo do santo todos os anos, com o sangue alheio. Se assim fosse, ele estava falando a respeito da velha aliança, quando o sumo sacerdote faziam isso, pegavam o sangue do animal imperfeito, ou perfeito ali, para proteger só o exterior de um homem, e ele fazia isso todos os anos. E olha que o escritor de Hebreus, ele fala no versículo 26, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu, uma vez por toda, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Ei, meu irmão, o sacrifício dele foi perfeito, foi de uma vez por toda. Para que você não precisasse relembrar os seus pecados, para que você não precisasse mais relembrar as suas faltas, para que você não precisasse mais relembrar coisas que você fez lá no passado. Ei, meu irmão, uma nova vida, meu irmão, está proposta para os filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam avançar. Sabe, irmãos, eu fico imaginando quando Deus olha para os justos, e aqueles que entenderam que são justos, ei, Deus está dizendo assim, avance, 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 avance. Mas para aqueles que não entenderam, eles vão dizer para os filhos que não entenderam, o que vocês estão fazendo aí? Sai daí, vem para frente, avance, avance, meu irmão.
Ei, meu irmão, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Em Hebreus capítulo 8, no versículo 10, veja comigo. Oh, aleluia, eu amo isso. Nosso pastor Paulo pregou na quinta-feira sobre uma parte sobre a aliança de sangue. Eu amei isso, irmãos, eu peguei isso para mim rapidamente. Em Hebreus 8:10, ele diz assim: esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Irmãos, eu vou trocar Israel aí, vou colocar Vila Ré. Esta é a aliança que farei com o povo de Vila Ré depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis na mente deles e as escrevereis no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Oh, meu irmão, na velha aliança, a velha aliança, quando a lei era anunciada, era como aquela plaquinha que é fixada no meio da grama. Já viu aquela plaquinha que fica no meio da grama? Proibido pisar. Mas chega um tempo que você não vê mais aquela plaquinha lá. Você sabe que pisar na grama é errado, sim ou não? Então, irmãos, quando a gente vê a questão do amor de Deus, o perdão de Deus, irmãos, é como se Deus está dizendo para você: ei, você não precisa mais pecar para satisfazer o desejo do seu coração. Mas, irmãos, existe uma aliança com superiores promessas. Por isso que ele diz: esta é a aliança que farei com o povo de Israel. Quando você lembra da aliança, irmãos, quando você lembra da aliança, você lembra, irmãos, que o benefício é maior. Você lembra que o benefício é maior. Ele diz: porei as minhas leis na mente deles. Sabe, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo de número 12. Ele diz: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável. Sabe, irmãos, quando eu transformo a minha mente, quando eu renovo a minha mente, lembrando da aliança que eu tenho com Cristo Jesus, que eu tenho com Deus através de Cristo Jesus, meu irmão, eu vou experimentar a boa, eu vou experimentar a perfeita, eu vou experimentar a agradável vontade de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, eu quero chamar o ministério de louvor, pode subir, viu? Aleluia, eu estou correndo, irmãos, porque eu sei que isso é precioso. Não podemos mais perder tempo, irmãos, não podemos mais perder tempo, sabe, pensando: mas eu recebi uma palavra lá no passado que me magoou, me feriu, sabe aquilo que ela passou, porque ela não me fez bom dia, não me deu bom dia, porque não me deu a paz do Senhor, porque me olhou torto. Ei, meu irmão, tem crédito. Tem crédito. Sabe quando está ali, aqui, o ministério de louvor aqui começou a cantar aquele louvor de Emily: estão debaixo dos meus pés. Essa é a verdade, essa é a posição dos filhos. Sabe, irmãos, todo o pecado está debaixo dos nossos pés. Toda enfermidade está debaixo dos nossos pés, porque estamos na posição de justiça, como filhos de Deus. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Ei, meu irmão, eu não sei você, meu irmão, mas chegou a hora de você, sabe o quê? Você sair de uma posição, de uma mentalidade de pecador, de miserável, de coitadinho. Irmãos, você é tão poderoso nessa terra, porque Jesus já te justificou. E eu disse, irmãos, aqui, eu quero ler novamente, Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Aleluia! Aleluia! Você fica animado com essa palavra? Aleluia! Hebreus 10, 22, ele diz assim: assim, mediante tudo aquilo que você ouviu, a Bíblia diz assim, o que você tem que fazer? Aproximemo-nos de quem? De um ministério de louvor? Sabe, irmãos, nesse livro, os dois tipos de justiça, sabe, E.W. Kenyon, ele fala assim: Jesus é tão perfeito, ele foi o substituto nosso perante o Pai. E quando ele está perante o Pai, nessa substituição, ele pega aquilo que é perfeito e torna perfeito para o Pai na adoração. E a gente começa a pensar um pouco sobre isso. Assim, aproximemo-nos de Deus com o coração. Por quê? Porque é possível alguém se aproximar diante de Deus com o coração não tão sincero assim. Preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Não, irmãos, fique tranquilo. Ele diz: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Uma convicção de fé é você dizer o que Deus diz é verdade. Convicções de fé é você dizer o que Deus está falando é verdade. Diga comigo: o que Deus diz na sua palavra é uma verdade absoluta. Aleluia. Ela não tem 99% de verdade, ela tem 100% de verdade. Ele diz mais: um coração sincero e com a plena convicção de fé. Ele diz assim: porque o nosso coração, oh aleluia, porque o nosso coração foi purificado. Oh, aleluia,
Eu amo isso, irmãos. Foi purificado de uma consciência má. A tua mentalidade era má antes de você aceitar Jesus, mas a tua consciência hoje, irmãos, é uma consciência de justiça. Purificado, redimido, salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Ele diz mais, purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Ei, meu irmão, aleluia. Quem está sujo fica tímido, não é verdade? Eu não sei você trabalha o dia inteiro, você sua. Aí de repente você fica com um cheirinho debaixo do axila e você fica até com vergonha, né? Assim, né? Ai, não posso me mexer muito não, né? Porque se eu levantar aqui a asa do frango, o cheirinho vai subir, então você fica meio tímido, meio temeroso. Mas irmão, quando você toma banho, passa um perfuminho, você fica todo animado, né? Glória. Aí você dá até um glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque você tem uma consciência que você está limpo. Quanto mais o sangue de Jesus, que purificou a nossa consciência. Em Hebreus capítulo 9, versículo 13. Hebreus 9, 13. Veja comigo para a gente finalizar com isso. Hebreus 9, 13. Oh, aleluia, eu amo isso, irmãos. Porque, irmãos, você vai sair daqui nessa semana com a consciência de justiça, consciência da aliança que você tem com Ele, onde você foi redimido, onde a expiação de Cristo foi completa para a sua vida, onde o perdão foi completo sobre a sua vida. Hebreus 9, 13, ele diz, ora, se o sangue de bode e de touros e as cinzas de um novilho espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Exteriormente puros. Olha o que diz o versículo 14. Quanto mais. Sabe o que é isso? É Jesus falando para você, ei, meu irmão, se veja como eu estou te vendo. Quanto mais então o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos o Deus vivo. Essa consciência de santificado, essa consciência de redimido, essa consciência de justificado, meu irmão, te dá uma posição para você servir não um Deus que não fala, mas servir a um Deus que fala, um Deus que responde as orações, um Deus, irmãos, que age em tudo e em todo. Ei, meu irmão, você não é qualquer crente. Você é tão poderoso em Deus. Para destruir as obras do diabo, diz lá em Atos 10, 38. Estão debaixo dos seus pés, meus irmãos. Que tal você sair daquela posição de crente morno? Que tal você sair daquela posição de falar, não, Deus não me chamou para isso. Ei, meu irmão, quem foi que te enganou? Foi o diabo que te disse isso, que Deus não te chamou você para fazer isso? A Bíblia diz, irmãos, que nós recebemos o ministério da reconciliação. E com o ministério da reconciliação, meu irmão, a justiça de Deus revelada nos homens por causa de Jesus manifesta aqueles que não foram salvos. Você foi perdoado, meu irmão, e esse perdão não tem que ficar apenas com você. Não tem que ficar somente com você. Tá bom, eu estou livre. E os outros, cada um busca o céu, porque ninguém me ajudou. Irmãos, se você está aqui é porque alguém um dia orou por você, alguém pregou para você. Ei, meu irmão, pessoas vão chegar aqui, irmãos, vão passar nesse lugar na frente aqui, irmãos, porque existe um povo que ora, um povo que prega, um povo que anuncia, Como faz Filho de Deus.